sai agora do céu. Era onde falha culpa. Cara, que mal faz galera Kamu kwa mbele, nasa ya Ano mi kofi 23, comemoração da data do presidente. Agora não canta casa. Essa vai, né? Vamos usar, não saia na via. 24 de setembro, ali não fale pupa. Fale pupa. Esse fale pupa, ali é primo, né? O que se terá no tempo? No tempo. Mas Pogba, fale pupa, Ervin Chach. Esse fale pupa. E a nação é da criança. Ele de nós. Festa arrancada em Lisboa. Aniversário do presidente. Money man. Agora o dia está com trabalhar. Vitor, ali o amigo, né? Jesus. Vitor, ele, Vitor. Ali o amigo, rouba o amigo, Vitor. Escuta a chovência, Gerreli de amigos. Ali, Pogba, Joelho Garani. Grande jogador. Só Joelho Fale pupa. Inês, aos festa até Parmanha, rumba. Essa festa da taia. A não só warga que não está vivo, warga. Esse aniversário do presidente, que por ficar indiferente. Não tem que estar na via, no lugar incerto. Nhancunhas. Roque, alele, toma o marido, o marido, sai de amor. Festa. Não vai para lugar incerto. A linha de Orle. Paul Pogba. Esse é Manchester United. É outro de Barcelona. A mim de Real Madrid. Está em Barcelona, Real Madrid, Manchester United. Série C. Vai para coisa. Fale pupa. Anos não. Isto é para quem pode, não é para quem quer. Jeff Njadi Leteta, prends soin de nous. Não está na via. Não vai para preparar. Ou não vai para lugar incerto. The best. Alele, é primo. E que gostaria de entrar com essa bagulha? Marcelo Sala. O que está me falando mesmo? Ele por essa boca entra aqui no funário, né? É senhor de sangue. Ora, ele me fofoca. Não, entra atrás e mudar um funário. Família que por negado. Mas chega, não está a curtir, né? Esse é aniversário do nosso presidente. A não que por ficar indiferente. Sabe que jogadores. Esse é de Barcelona, esse é de Manchester, a mim de Real Madrid. Lá em Jassi, um grande abraço. Cunhado, alele. Ele só curte aniversário do presidente. Está na via. Alele, sabe que falei pupa. É só para dar um cheirinho. Não vai enjoy. Só sabe. Guiné-Bissau em frente. A luta continua. Elsa Maria Benício a parte de Espanha. A os espanhol na
arrebentaríssimo. Elsa Maria Belíssima. Ali voglio di Spagna, non Dita viva, presidente! Sta lì che già tropas mesmo, gente fina, gente fina. É outra coisa, a nós ir outro planeta. Deus está conosco. Gente fina, é outra coisa. Que mete comigo. Sabia do cané. A voz de chepe. Ou vai para Zurique. Hoje de chepe. Bora perto do Abramos na terra. Ou Sainés, ou Pereleison, livre de transparência. Ah, não sabe. Só curte. Money man. Ali, pão, ali. Pô, é da fala, Yo. Não saindo. Pela cabeça. Amor à família, oi. Só sangue, meu. Estamos na via. Nós estamos na via mesmo. Não só tomamos uma doce ali. Para nós o tempo está convidativo. Hoje é aniversário de símbolo de unidade nacional. Nunca tem que ficar de frente. Não tem que curtir mesmo. Subir escada, tamanho madúcias. Quando vai viver vida. Andar no noturno. Alguém ganha eleição no cara para se tirar. Terra muda. Novo pecadores, novo gente. 47 anos. Eles não fizeram, filhos vêm para fazer. Outros estão a chorar. Boca da lugar a sofrer. Liga. Toma o documento ali. Para dar. É primo fazer. Onde que se meteu isto? É esta. Ok. Não sai mais. Direito. Não está na via. Eleição ganhada. Terra no concurso, mano. Não vai. Quem que nega, sabe? Dentro do futuro na casa. Primo, bora! Bora aqui. Vamos já. Ali. Gosto de tratar. Agora tem aqui outras coisas tudo. Contrato, coisa. E como? Leva só qualquer dúvida que tenha. Povo, não está ali. Mete música. Não vai lá. Que bacana. Le pasteur Deningo Imulunda. Cara Puyoco. Olha o dia só casa reportar. Olha o dia só. Primo, não chora. Não leva. Não vai. Então deu tempo de não fica só ele de focar. Fica só militontas com militontas. Ele manepa. Mamãe me força de povo. Abo como lugar ser manepa. Abo panino na pilo. Lugar ser manepa. Se madame para libertar ele. Coisas com coisas. Não quero dizer. Abo se bo pirri, bo yarmenda. Não quero dizer aros que ganha. Aros que tem mar. Não tem terra. Não tem povo. Não tem aeroporto.
no tiene tur, no tiene panta, no tiene tunga, no tiene maña, no tiene biriba, no tiene lenquebal, no tiene losat, no tiene mina, no tiene janna, no tiene bignini. Abotame, no. Non hai armatena dinti, Arsenal tiraram já para vós. Brincadeira que tem, Santos comecei a atropelar o governo. Santos que dá isso. Não mostrava o governo incompetentes. Vou dar um lugar ainda, vou por fascinar, vou para neutralizar o governo. Vou para chuchi primeiro-ministro contra ele. Não vamos aceitar isto nunca. Ladrões de povo. Vou viver sempre no calor de filhos de Guiné-Bissau. Vou me servir para conta real. É mudança, tudo que na conta real não cai riba dela. E que aquilo que eu falo. Cai riba dela. Alguma trata cair. E na moça, bora contra nós. Peixe-se. Que militantes, não mabos. A nós não mabos, não contava com uma para ser presidente cedo. Ninguém quer por mais naquela. Aleluia. Sabe grande estrela de música guinense, de música inforiente. Fali Pupa, além não é quem doer. Aos para manzina me sai de folga. Sai de folga, minha primo sai de folga, minha priminho sai de folga. Mundo abre, aos. Est-ce que vous fala benyame menjalai menyarai when you want to don't do that. How's it festa forosteiros bobinho traz manimar ali brebacinho como mandou manter brebacinho eu vou armonde ali vou armonde abo nem ligo na privado abo brebacinho como mandou manter brebacinho ali papel brebacinho Pogba. Fala brebacinho está ali, não eu. Brebacinho rouba tropas, né? Rouba tropas aos. Grande abraço Vasco da Neta. Tranquilo, tudo na cura direito. Não sai. Aos no Congo que não vai. Presidente de Mauritânia chega de Guiné-Bissau, delegação da Umar não mostra bom lugar, bandidos. Vamos se desafiar Umar. Pouca poder. Umar o Deus dá na manda. Não jurar manda. Não acompanhar até o último dia. O como não mame, o como não dona, o como tudo até os vão como não mame. Não can interessa de vós. Santos que dares vou dir dado. Se vamos se vai Washington. Caranca sama Vieira, minha prima, um abraço. Não, Nissango, cara, Nissango, minha prima. C'est pas bem, não tem ali o primo, ele mandou manter, cara. Cara, minha prima. Baba France, Boba Ndialo, ali. El maestro. Doutor Elia Balo, um grande abraço. Amigo, seja festa, né? Amanhã vai acabar na Universidade do Sofra. É nome de sapiência. Terem um parte do arquivo de Guiné na minha mão. Sapiência que eu não vi amanhã. Um grande abraço. Yarama. Obrigado. Obrigado. Ele luta para preparar. Necessitei. Que moral que perde. Deve ser lá rancanha. Salário no cumpuro. Salário na aquela que a gente menciona. Vou falar uma com o computador. Bora cansa a boca cabeça. Balance um abraço. Saia Caçamba, um abraço. Musa Fadiano. Caçamba Cissé. Menyame menjalai. Menyarai. When you want to don't do that. Ma guarda cosa del Tokyo. Ma un troppo da ferro. Da,
Iga por igual, iga por pefiga. É literação ali, a nós não é pisado. A nós não é executivo. Primo, vai que Deus. Vai que Deus, a nós não é executivo. A boca por igual. É hoje, é hoje. Perguntei, se você vai continuar por uma mulher, parabéns para o presidente. Que ganha? Eles é tudo. Quem ganha é o presidente. Até eles é tudo. Musa. Mudaram. Ali não será direto, ali. Esse é o primeiro irmão do presidente, ali. Esse que Busanha, conta Arizona, ali, não é comemorar aniversário do chefe de Estado. Era duro, militantes, bora duro. Era duro esse boss. O burro, uma boa filha. A moteira na cumburu, bora fazer tulessa. Terra na cumburu, vou fazer tulessa. Beleza na terra, tudo. Beleza na terra. Homem bom, homem bem para mim com terra. Você na tulessa. Você na tulessa, você na pureza. Terra na cumburu. Mas nada. Quem que conforma com mudança, pecala-se boca. Para não começar tua. Fadidas na bem começar chora. Mas nada. Para indisciplina que está comprado. Bora mostrar como você é indisciplinado. É terra custa vida, custa sangue de combater de liberar a pátria. E cada risco santos, que na bem, leve seguinte para falar com uma banda críticas de parvisa. Não! A nós está ali para vós, qualquer hora. Não tem full time na nossa vida para vir fazer parar ali na bocada. Não tem full time na nossa vida para vir contrariar. É mentirosos que estão a contrariar ideias claras. A boa de mudança e brutal. Na honestidade, na competência. Valores nacional. Juntando um cão, é falar para não mudar a terra. Não decidir não mudar a terra. O povo vota massivamente. Desde Tungar, Banta e Rabat, é falar não Messi General. Que é mais que botar ali, é inédito na história de Guiné-Bissau. Na proclamação, na data de independência. Prepara-se presidente da república de vários países, gigante Nigéria, gigante Senegal, e vós que estão vindo na United Nations, e vós que estão vindo para toda parte do mundo. Tio Amaro Ndiaye, um grande abraço, tio Amaro, tem dinheiro, grande abraço a nosso sobrinho está ali. E é por isso mesmo que a não é bem para atacar todos que não é bem para encontrar o regime de coerência, de verdade, de luta. Ali o tio total lá. Toyes. Está ali, vai no rumba de coisa de festa de Ataia. A gente também fala, não, se alguém conhece o que a gente fala, não. Se amigos da Binha falam, sai trás de mutar o que ele é mufunário. Não, é assim, é sangue. Por não tomar ela. Cunhada fica na casa, amigo e a prima não está na fadia. Linha, que é não, eles é tudo, é pega só tudo, essa bate coba de malabo, aqui na coba família, canto mal que encobado. Claro, cara que tem esse lado. Guiné-Bissau muda já, a na história de Guiné-Bissau, inédito. 5 presidentes, 6 presidentes não tomam parte do desfile de nossa Força de Defesa e Segurança no estádio 24 de setembro. No canhões que arsenal, tudo está em cima. E na BCF território nacional, radar tudo não tem. E na BCF Vituga. Mano, grande abraço, minha irmã, a partir de lado. Tudo, canhões está afinado. Nem mosca que pode passar na Guiné-Bissau já. Guiné-Bissau atualmente tem um presidente mais influente a nível de África. E presidente que se for está ouvido a nível do mundo. E é por isso mesmo que nós não apoiamos mudança. Mudança e tira PAGC. PAGC está já fora de baralho. Dói a quem doer. A nós não comemorar grande aniversário de símbolo de unidade nacional que General El Mokhtar Omar Sissoko Embalo e presidente de todo
Minha filhos campanha na Europa e minha própria que ela luta arduamente com mais outros boca da lugar que está fazendo que ela também não luta com meter nesse cala de tudo. É por isso mesmo que eu não bile, não dá vida. O Iesano, para lá, um grande abraço. Minha cunhado. Lamini Baio, ali niga ali. Lamini Baio, ali niga ali. Lamini Baio, um grande abraço, minha niga. Oi, ele, Gerel. Lamini Baio, como para mandar um grande abraço. Da Gerel, grande abraço. Caçama Cissé, um grande abraço. Leotino, a partir de carregar, um grande abraço. Gidri Chepei, Germo Garani. Tia Isabel Keita, a partir do Reino Unido, United Kingdom. Grande abraço, la minha tia. La Marana Diallo, a partir de Paris. Bia Mbalo. Mbalo Gunda Gana Manda, filho de Guiné-Bissau. 35 anos, Butene Direito Fernanda Gomes. Para ser o presidente. Mbalo Gunda ser o presidente na República de Guiné-Bissau. O que é mais que tem? Mas nada. Tudo, gente por mandar na Guiné-Bissau, tudo. Desde que o povo apoiou. E a foi camarada, um grande abraço, minha tia lá. Terezinha, Janaína, camarada, Janaína Mané, Gutinha de Pina. Grande abraço. Presidente Nobre, bom, parabéns também para o presidente da República. Agostinho Capitão, esse capitão da Mandalay. Agostinho da Silva. E aqui tem pouquinho mais pouco. Ele é capitão da Mandalay. E é por isso mesmo não bem, le mais que não vive voz, cabacau cana maina. Me tenho de falar para não poder vir em serra, não chega aí. Não entra gosto no ritmo mesmo de não festa de aniversário do presidente. Money man. É que a gente está nervoso. Só quem que matica por conta. Quem que não dividir no decogo não vai. Gente de trás, vou ficar. Gente de trás. Festa cara maina, cabacau cara maina. Tia Lídia Sanha, um grande abraço a partir de Paris. Diabos me se matam no combatente Vasco, vai emitir envenenamento na Coca-Cola, mas aí gana morrer. Está lá, cuidados médicos, ainda sai sexta-feira. Se Deus ajuda, ainda bem ali, ainda relatadinho, tintim por tintim, não bem ali, diretamente, amigo Vasco, não conta gente, o que acontece? Albano se a partir de Guiné-Bissau, acho que na Líbia. E forças especiais bem que mandaram formar na Turquia, filhos de Guiné-Bissau, que não aguarda presidente da República, que não há altos figuras essa região. Essa música mesmo. Essa foi. Essa que é olha. Parabéns. Amor. E de novo, não será vida mesmo. A Wita Keta, minha prima, a partir de Paris, tia Jereba Kassama. Happy birthday! Happy birthday! Você vai não se ouço no maturo língua não tá para minha prima. E a nós, voz de povo. A minha baila 2021, que tem na agenda para Guiné-Bissau. Boca da lugar de chegar lá na cala tudo. Para entrar na equipa. Manda boca como presidente da equipa na Takao. Mas nada. Lá na Guiné-Bissau. Papia na caba, conversa na caba. Legos. Jaranha, minha sobrinha, um grande abraço. Tudo malta se pelo, malta se entrar em cima na Belém. Conta está ali. Lego. Olha a camisola, the best. Tudo de bom está ali. Sapiência. Alberto Odiano, minha conta a partir da Alemanha. Pensamos a partir de Bélgica. Mata Sissoko, irmão, um abraço. Olha, está aqui amanhã, lá na Universidade do Sofuna, está convidado todo o guinense para participar na festa de independência. Para ouvir palavras sábias de gente que está na juventude sã. Não vai a partir de 2 horas da tarde para ouvir sapiência. A nós, essa está trabalhando mente fresco.
limpinho, não está em prol de bandeira que chão. E não está ali de supervisor para o coordenador. Doutor Eli Ambalo, coordenador de Madame G15 a nível da Europa. E não está lá ele supervisor de tudo atos de juventude que joga dentro de Portugal. Não manda doutora grande abraço. Sua excelência no coordenador mandou grande abraço e muita saúde. E parabéns, saúde e longa vida. Símbolo da unidade nacional. Omar Sissoko Embalo. Não está para botar a última consequência. Gratuitamente. Ninguém quer pagar nada, gratuitamente. Depois me se vai para 47 anos. E calantado. E chega de hora. Depois pedra no lugar. Abraço para o ministro Bocha Kandé, para todos os ministros da República de Guiné-Bissau. Sule Câmara, ali vai morrer. Sule Câmara, Sule Alele. Est-ce que tu as tempo? É tempo, essa referência aí de mame, é por ver. Não fala voz. PSGC, que se candidato derrotado, que se militantes com militantes, é queria 3 frentes, não conta voz, primeiro frente que é criou em frente de desinformação. Segundo frente, é para cobrar mal. Terceiro frente, é para envenenar tudo de que apoia a mudança. Mas mudaram o casamento neto de Walio e neto de Pepe de Prabis. Nha bico enterrado lá na Prabis. Lá que nha bico enterrado. Ninguém quer por envenenar. A minha que está comendo ali agora, minha primo. Se minha que está comendo, não come. A minha cunha, minha amigo, não come. Mas nada. Esse cara envenena nunca. Agora, é que você envenena a gente. Que nessa terceiro frente. Terceiro frente e frente de envenena que o PSGC cria. Núcleo, até eu me digo próximo a deles dinheiro, para 5 mil euros, para 20 mil para envenenar alguém para matar. Mas a mim não. A mim tá cozinhando comer cara de primo. Não. Nem problema que tem. E é por isso mesmo a voz que apoia a mudança. Estrela Chano, um abraço. Está ali que o irmão Estrela também. Ninguém pode tomar muito cuidado com eles. E ali Gambalo, minha mana, um grande abraço. Ali me se matando no combatente. Eu queria 3 frentes. Primeiro frente, e para desinformação. Segundo frente, e de cobra mal. Terceiro frente, e para venenar militantes e simpatizantes de que apoiam a mudança. Ali conselho lá na Vasco da Reta. A mim mudaram não, a mim neto de Prabis. E bico enterrado na cassete. Ninguém quer por ir, depois a mim neto de Walio, um sábio garante. Essa coisa que sonha bajadina, me fala não, mudaram que mas stop ao público. Em Catabai café, em Catabai bar, em Catabai nem convívio, nem mistura castala. Trabalho, caça, com honra, com dignidade. E é por isso mesmo que eu tabile que minha voz limpa, minha cara limpa, para mim chegar também saia povo. A hoje pensa não será ali, circuito esteja fechado. Não vai para aniversário do primeiro magistrado de nação, que símbolo de unidade nacional, que é Omar Sissoko Embalo, presidente de todos os guineenses, dói a quem doer. Um abraço, tchau, Guinense. Ismael Anjai, um grande abraço. Maiara Oliveira, um grande abraço. E tudo Guinense que eu vi no Papé Sambu, e a gente se banta de Tungan, de Rabato, a gente se Pelo, a gente se Midará, a gente se Reno, pode deixar a avenida na batizado com o nome de Maquissal, e que até Manada, Maquissal patriota, e ajuda a contribuir no desenvolvimento do Guiné-Bissau, Babuari, que elas tudo ajudam. Aire Cássimo Assad, ali o combatente ali, Mumine Embalo, combatente Capuri, a gente pensa que queria frente para venenar combatente, mas é Capuri. E é por isso mesmo que a avenida é puro no nome de Maquissal. Dói a quem doer. Está de acordo com está de acordo. A você que é Guiné-Bissau e um povo, a nosso mundo. E é por isso mesmo que no quadro, que não faz aquilo. Mas nada. Não sai no fim do programa. Não entra para o local mesmo de não ações diretas. Não chega lá. Não chega lá, não vamos na taia. Ali chamando ali. Não é bom. Teu. Não está ali, teu está ali, teu apoia a mudança, ali teu bem na calendário para gente olhar, teu apoia a mudança ali, teu e apoia a mudança, está junto com nós, na hora difícil, hora candente, nós está ali, está de fim, agora nós vai passar uma festa de 24 de setembro. E na Cusão 23 e contra o aniversário do presidente. O que acontece para falar filho de Guiné-Bissau? Teu. Estou contentamento, alegria. Alegria. Com mudança que tem. Vitória consumado. Com o poeira que começa a lantar já. Guiné, poeira na lata. Ok, obrigado filhos de Guiné-Bissau. Tchau, tchau.
Beijinho, I love Guiné-Bissau. Para nós, para semana e última, porque tem novidade. Não é bem? 24 de setembro, nós vamos transmitir diretamente do Estádio Nacional, 24 de setembro. Todos os jornalistas, estão lá 47 jornalistas que vêm de Senegal, que esse acampamento, que isso é tudo. E vinha presidente de Mauritânia, ainda vinha presidente de Senegal, que é gigante de Nigéria. Buhari, homem que está deslocado. O único presidente que pode deslocar é presidente desse país, e general El Mokhtar Omar Sissoko Embalo. Símbolo de unidade nacional, garante de estabilidade e de administração do país, e general El Mokhtar Omar Sissoko Embalo. Viva presidente da República de Guiné-Bissau, viva a República de Guiné-Bissau e viva digníssimos povo humilde sacrificado de Guiné-Bissau.